Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Thalita Ribeiro. Ela é gerente de incorporação do Ilha Pura e estamos aqui no decorado do Astra. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. E ter aberto, né, a casa de vocês para nos receber. Vamos lá? Thalita, quem está nos acompanhando está com muita curiosidade para saber como está o mercado imobiliário, principalmente da Barra e Barra Olímpica, né? Que agora é um novo bairro, né? O Barra Olímpica. Conta pra gente como é que está esse mercado. A gente está uma expectativa muito alta, até porque nossos últimos resultados estão sendo muito legais, né? Muito bons. A gente lançou em setembro o Elos e foi um sucesso, né? Um case no Rio de Janeiro, que a gente vendeu mais de 450 unidades em 48 horas. Realmente, um marco. E agora, esse último final de semana, a gente fez o lançamento do Astra, que é esse empreendimento aqui. E também foi outro sucesso, mais de 60% de unidades vendidas. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa, apesar, né, a gente sabe que o mercado não está tão fácil assim, juros e tal, mas o nosso produto realmente ele é diferenciado, então é difícil até de competir. A Barra aqui, Barra Olímpica, a região está com alguns lançamentos, então está concorrido, mas a gente tem muitos diferenciais, acho que isso faz diferença para o cliente, né? A percepção dele quando ele vem aqui. Então, eu acho que é imbatível o nosso produto, modesta parte. Mas aí eu queria te perguntar, por exemplo, a gente sabe, né, a Selic, enfim, recentemente aumentou novamente, mas todo mundo, né, os economistas, o mercado já esperava por isso, mas vocês também, alguns nichos de mercado, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida, ele já tem ali uns juros, né, pré-fixados, já é diferente. O alto padrão não sofre tanto, sofre também, mas nem tanto, e o médio sofre um pouco, mas como vocês já têm também uma linha diferenciada de financiamento, também faz diferença, não é isso? A gente tem condições muito interessantes com todos os nossos bancos parceiros. A gente agora, pelo BTG Pactual, a gente está também na linha do FGTS pró-cotista, então com possibilidades de parcelamento também diferentes para quem não faz o recurso pelo FGTS. Então, a gente tem muitas possibilidades e planos de pagamento. Então, acho que isso encaixa o cliente, né? Cada perfil, a gente discute muito ali para viabilizar essa compra. E a nossa compra é sempre muito mais rápida, né? Porque são empreendimentos que a gente está só no finalmente, né? Eles estão aqui em pé, construídos, visitáveis no 1 para 1. Então, a gente não está vendendo daqui a 36 meses, então o cliente consegue já se imaginar aqui e fazer os planos já de mudança, é tudo muito rápido. Ou seja, ele se insere, já consegue se conectar e visualizar mesmo, né, sentir onde ele vai morar, tudo direitinho, né, como vai ser, né, o visualizar, experimentar, né, a gente não está vendendo num 3D, numa planta, numa imersão, a gente traz na realidade. Então, aqui é, de fato, um decorado. A gente tem 2 decorados na torre, no caso do Astra. Então, o cliente consegue ver que vista ele vai ter, a insolação que ele vai ter, ventilação. Então, ele entende o produto sem ser um papel, né? Sem ser um sonho, né? É uma realidade. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, com relação até a essas facilidades, por conta até da linha pró-cotista, enfim, ele também, se ele se enquadrar nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele também pode usar. Isso. Que também é um aliado, né? Claro. Ajuda bastante. Claro. Para quem é CLT, praticamente precisa desse recurso, né? É um recurso que fica preso e que com a compra do imóvel isso é possível. Então, a gente tem essa possibilidade, né, para nos ajudar ali com o cliente para ver as possibilidades para ele e facilitar todo esse trâmite no banco. Parte burocrática também no banco, né? Porque assim, também faz diferença, né? Tendo essa assessoria, porque muitos não sabem, estão comprando o primeiro imóvel. Sim. Então requer, né, todo esse cuidado, essa atenção de como funciona, né? Aquela documentação comprobatória toda que precisa vencer, né? Então, é muito melhor quando você tem alguém especializado naquilo e te direciona, agiliza todo o processo. Isso que eu ia falar, agiliza o processo. E aí, já que a gente está falando do Astra, eu queria que você contasse um pouquinho dos diferenciais e também essa ideia de tá tudo na palma da mão. Tá. Então, na verdade, a gente
sabe que a gente vende muito além do imóvel, né? A Ilha Pura, né? O bairro foi todo desenvolvido pensando na qualidade de vida, em mudar o lifestyle das pessoas, né? Tem um parque maravilhoso, não sei se eu estou adiantando alguma pauta. Não tá não, mas vamos lá, já deu spoilerzinho, vamos lá. E além disso, o condomínio, a gente pensa, assim, o que nós hoje, no estilo de vida, né, na dinâmica das nossas vidas, faz diferença pra gente. Então a gente pensou tudo que a gente fez uma curadoria junto com as administradoras e tal, estudando o perfil do nosso cliente, o que faz falta e diferença no dia a dia. Então, o aplicativo do condomínio, né, a gente chama o Astra Smart Facilities. Então, ele tem uma central de pay per use no aplicativo. Então, ele consegue agendar uma roupa para passar em casa, lavanderia. Tem uma lavanderia no condomínio, então... Facilita também essa dinâmica, né? Exato. O condomínio tem uma série de áreas de lazer, mas além disso tem áreas de facilidade e comodidade. E aí, área para lavar o carro, tudo isso já tem no condomínio e a gente, através do aplicativo, você consegue simplesmente agendar e isso agiliza a sua vida, né? Então, vai ter um concierge, por exemplo, eu recebo um mercado. Tem um espaço delivery lá, com geladeiras e todos os expositores de climatização para receber se eu estou trabalhando. Chego em casa às 8 horas da noite, tem alguém no condomínio para receber, para deixar climatizado aquilo, adequadamente armazenado, para quando eu chegar à noite, minhas compras estão lá, inteiras, bem guardadas. Então, assim... É um facilitador, cabelo, né? Maquiagem, tudo isso na palma da mão a gente consegue agendar e, enfim, é muito mais prático, a vida passa a ser prática e que é o nosso objetivo. E aí dá para ele curtir também, né, todo o complexo do empreendimento. Isso. Além do lazer próprio, tem o lazer do parque, que a gente vai falar isso já. Mas eu gostaria de esclarecer o pay per use, que é aquele serviço que a pessoa só vai pagar se usar, não é isso? Exatamente. É bom esclarecer, né, para quem de repente entrou agora, né, para acompanhar. A gente tem muito cuidado, obviamente, de não encarecer as cotas condominiais, né, não transformar num problema para a comunidade, porque da mesma forma que pode ser que eu tenha um perfil que eu precise disso, vai ter gente que tem disponibilidade, que não quer esse serviço, e não faz sentido nem né, pagar por uma coisa que não vai usar. Então, o aplicativo é justamente esse. Ele funciona como um grande hub que conecta os prestadores de serviços qualificados e especializados para aquela curadoria que a gente já estabeleceu. Obviamente, o condomínio vai ter flexibilidade de aumentar, ampliar esses serviços conforme a necessidade e o perfil dos moradores. Mas aí você paga direto pelo aplicativo. Então, não encarece a cota condominial, não tem aquela confusão de assembleia de condomínio, nada disso em discussão. É um serviço realmente direcionado. Ou seja, tudo esclarecido desde o início já facilita bastante. E aí eu queria que você falasse da tipologia também, porque a gente sabe que no Ilha Pura tem várias tipologias. E esse especificamente, como é? O Astra é um produto de 2 quartos. Os nossos 2 quartos são 2 quartos extremamente diferenciados do mercado. A gente não tem nenhum concorrente, porque nossos 2 quartos, o menor tem 86 metros quadrados. Nossa, são bem generosos, né? São espaços muito amplos. A gente, né, hoje, se eu olho aqui a região, 2 quartos tem menos de 60 metros quadrados, bem menos. E a gente não tem isso, então, assim, é um 2 quartos confortável, amplo, dá para viver com qualidade. A gente tem 3 decorados para a pessoa se imaginar. Esse aqui é um deles, inclusive, assinado pelo estúdio Cadê Marino, que, enfim, assina Casa Cor, enfim. Os outros 2, a gente tem um decorado da Beta Arquitetura, que também é um super escritório aqui do Rio, e da Todos Arquitetura, que é um escritório de São Paulo, o Fábio e o Maurício Arruda, que fez Decora da GNT, todo mundo lembra dele, então, e são decorados na torre, então isso é incrível, porque você vê, realmente, não tem aquela... Porque a percepção de decorar no estande, às vezes o cliente leigo fica assim, será que cabe isso tudo quando vê a planta? Sim, é verdade. Os nossos, obviamente, não tem essa sensação, porque são realmente apartamentos muito amplos, mas a gente tem o 2 quartos tradicional e a gente tem 2 quartos também que a gente chama de double na torre, que é o decorado da Todos Arquitetura,
que é um hall privativo que abre para um estúdiozinho e abre para um quarto e sala mais amplo. Você pode, enfim, viver no complexo, nos dois juntos, ou alugar o estúdio, ou montar um escritório no estúdio. Sim, ainda mais na região também, né? Uma região também cheia de eventos muito próximos. movimentada. A gente tem o Rio Centro, tem o Imagine chegando aí, muitos eventos de shows por aqui, então faz diferença, né? Mas, assim, a gente até comercializa muito para quem, mãe com filho já adolescente, já aquela fase que quer se sentir independente. Então, isso a gente entregou, vendeu agora no final de semana. Eu entreguei vários kitzinhos que a gente entrega, um kit de boas-vindas, para perfis desse jeito, bem legal. Assim. E também para a pessoa, assim, o idoso, assim, no sentido que os filhos cresceram, foram embora, não precisa ser tão necessariamente na terceira idade, mas fica naquela coisa, ou que se divorciou também. Bom, enfim, tem público para tudo, para esse modelo de unidade, que a pessoa fica independente. Tem aquela entrada, mas cada um vai para o seu canto, isso. É isso. Os maduros, né, eles também, a Ilha Pura é um convite para eles, porque é isso, tem a facilidade dos serviços pay-per-use e tem toda a oferta de lazer, que não são poucas. O Astra, por exemplo, enfim, salão de festa, salão gourmet, tem um espaço de jogos, brinquedoteca. Então, para quem recebe netos e tal, isso faz diferença, né? E para quem, obviamente, tem filhos. A gente tem um coworking super completo, com, enfim, aquele espaço mais Google, mas também com espaços independentes para um call, uma coisa mais privativa. Tem sala de reunião e tem o estúdio podcast. O estúdio podcast é um espaço já dimensionado e desenvolvido para esse tipo de necessidade, que hoje é uma realidade, né? Verdade. Enfim, professores. Hoje a dinâmica é completamente diferente, né? As pessoas vendem o serviço pela internet. Então, ele tem uma mesa para aquele podcast mais estruturado, assim, e tem um espaço mais descontraído também. Então, é um podcast, um espaço bem completo para isso. E ele vai poder também fazer tudo, reservar pelo aplicativo? Tudo pelo aplicativo do condomínio. Você reserva os espaços, agenda e sala de reunião, sem dor de cabeça. E como é que é esse impacto quando ele chega também e vê a área de lazer? Vocês têm uma piscina... Quer dizer, um parque aquático com borda infinita, que é tradicional, né? Vamos dizer assim, uma marca, um DNA, né, do Ilha Pura. Como é isso, assim, essa experiência que essas pessoas passam para você, assim, no seu dia a dia? Eu particularmente vendo as pessoas ao chegar na Ilha Pura e ao sair, você vê que o semblante muda. Realmente, só vindo aqui e vendo num para um que a gente entende como que é incrível a magnitude do projeto, assim, o cuidado, né, com os pequenos detalhes. Então, o Astra, como todos os outros da Ilha Pura, tem um super parque aquático, piscina infantil, piscina recreativa, deck molhado, com espreguiçadeiras e tal, piscina de raia de 25 metros semiolímpica. Isso faz diferença também, né? E todos eles têm uma borda infinita debruçada no parque. O parque tem 72 mil metros quadrados assinado pelo escritório Burle Marx, então ele é um diferencial, né? E eu queria saber o seguinte, quem é esse público, assim, que vem procurar? É público que está aqui próximo, assim, o perfil, né? Como é que é? Às vezes cada empreendimento que a gente lança tem um público que se encaixa mais, né? Mas normalmente, assim, se eu olhar a Ilha Pura como um todo e todas as nossas vendas e tal, realmente é o entorno, assim, de imediato, Sim. né? O público da Barra da Tijuca, o público do Recreio, Jacarepaguá, de imediato. A gente tem, sim, alguma coisa de Zona Norte, Zona Sul, mas, assim, a grande maioria em busca de estar aqui próximo, em busca de segurança, lazer. E no caso do Rio de Janeiro, a questão que eu acho que faz mais diferença é a segurança, né? Infelizmente, a gente vive numa condição complicada. Verdade. Nesse aspecto. E o bairro planejado, ele vence essa barreira porque ele tem toda a estrutura, né, de monitoramento e controle ali do bairro. Ele tem um monitoramento, tem segurança privada, mesmo, né, 24 horas. Então, isso faz diferença, né? A associação de moradores, né, o conjunto de pessoas
em prol daquela comunidade. Isso também é uma coisa que a gente alimenta e estimula. Faz muita diferença também, né? Que no Brasil, de preservar, no né? Rio de Janeiro, particularmente, né, a gente não tem essa cultura. Então, isso é uma coisa que a gente estimula, né, através dos nossos ações aqui, comunicações, reuniões, os materiais, né? A gente tem a revista do Ilhapura, então tudo isso a gente traz. Ajuda, conecta todo mundo, né? Então eu vou chamar, Thalita, um pequeno intervalo para você contar pra gente um pouco mais do bairro planejado em si, né? Saber o que está sendo feito de revitalização, que eu sei que tem muita coisa, e o que vem pela frente, né? Para quem vai morar, vai poder usufruir também. A gente já volta, já já. Olá, e voltamos com a Thalita, que vai contar para a gente agora um pouco do que está sendo feito na revitalização do Ilhapura no parque, né? Que são 72 mil metros quadrados de pura diversão, né? Isso? Diversão e lazer e saúde, né? Segurança também, né? Segurança é um dos pontos altos aqui do planejamento do bairro planejado, né? Principalmente do Ilhapura. Mas o parque não é só isso, né? Assim, tem atributos para todas as idades. A gente tem aí uma ciclovia de mais de 4 quilômetros, que a gente brinca, né? Que é do Leme ao Arpoador de ciclovia. Então, Cooper, ciclismo, tudo isso está bem servido, né? A gente tem quadras de saibro, que eu acho que ninguém tem. Quadras de tênis rápido, quadras de futebol, quadra de polivalentes, enfim. Academias ao ar livre, recursos para todas as idades. Agora, com os investimentos, a gente conseguiu incluir 2 quadras de areia, né? Uma já está inaugurada, que é uma praia, na verdade a gente brinca que é uma prainha, porque além da quadra tem um espaço de areia que é para brincar de frescobol, fazer um altinho, né? Aquela coisa mais descontraída. A praia dentro do condomínio agora. Exatamente, no quintal, assim. E funcional, então assim, é um espaço realmente que traz outros usos para o parque. A gente tem uma segunda quadra, então são 2 quadras de areia, a segunda está em execução ainda, né? Que esse investimento veio, né? A gente está fazendo agora. A gente reformou todos os playgrounds, todos os pisos emborrachados, sempre pensando na segurança da criança, na acessibilidade. Todos os playgrounds a gente incluiu brinquedos acessíveis. Era isso que eu ia perguntar, né? Como é que é isso, essa parte dos brinquedos inclusivos? Vocês têm isso aqui também? Temos, e agora teremos ainda mais. A gente está chegando ainda, a gente comprou e vai instalar agora. São brinquedos para diferentes tipos de necessidades. Então, para o autista ou para o cadeirante, tem cada um conceito, e isso está espalhado dentro dos playgrounds do parque, né? São mais de 5 playgrounds. Então, além dos playgrounds, tem o Splash Kids, que é um super... Faz toda a diferença. Não, esse é muito concorrido, porque é um espaço com água, né? E no Rio de Janeiro, no calor, as crianças, até adulto quer brincar ali, então são jatos de água aleatória, então a criança fica ali tentando brincar, adivinhar de onde vai vir a água. Além deles, tem umas pistolinhas que você fica brincando de atirar água em outros. Tem uns baldes que viram água de repente. Então, é super lúdico e agradável, né, para onde a gente está. Além disso, a gente tem o Kids Mountain, que são os morrotes, assim, as criançadas ficam subindo, escalando, rolando, enfim. E, além disso, a gente está fazendo vários outros, instalando outros equipamentos, tênis de mesa, aquele futebol de mesa que eu não sei o nome daquilo, que, enfim, a gente... Botão, não? Não, é um que é tipo um altinho, a mesa é um mesão redondo. Eu sei, assim. Novidade para mim. É super legal. Então, a gente está incorporando muitas novidades nesse parque, que já era muito rico e agora está ficando ainda mais incrível, com muita opção. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, já que você falou que é para todas as idades, né? A gente sabe, a gente, né, visitou, já usufruiu um pouquinho antes de começar o programa. Eu queria que você falasse assim, como é que tá na parte dos pets? Porque hoje em dia todo mundo tem um petzinho para chamar de seu. Não, esse não tem como, assim, todo o bairro, ele é pet friendly. Os empreendimentos, né, os nossos condomínios têm tudo isso. Então, por exemplo, o Astra, que a gente estava falando agora há pouco,
ele tem um pet spa, ele tem um pet place próprio dele, ele tem vários serviços no pay-per-use para o pet. Olha isso, então, gente. você agenda uma tosa, enfim, tudo isso dentro do próprio condomínio. E, além disso, o parque, a gente está inaugurando agora uma ampliação do Pet Place que existia, com outros brinquedos, com muita área sombreada, porque era uma demanda dos tutores, né, de poder ficar ali lendo um livro, fazendo enquanto o pet está se divertindo. Brinca livremente. E equipamentos até de agility, então um treinamento, alguma coisa que queiram dar estimule, né? Vai estimular. Tem ali, então realmente e assim, não é indiscutível, né? Como a gente vende espaço, nosso público quase que, acho que fizeram uma pesquisa. Tem o petzinho para chamar de seu. Exatamente. Agora, isso são, enfim, inúmeros diferenciais, e no primeiro bloco até você também pontuou muito bem que o condomínio, né, o objetivo é que ele seja uma taxa condominial enxuta, e que, em relação aos serviços, só para a gente deixar claro, né, que tem os serviços do condomínio, tem os serviços do parque, que precisam ser preservados, né, ficar tudo bonitinho, que era isso que eu queria te perguntar. Diante desse espaço todo, como é que fica isso, essa administração, esse olhar, porque a gente viu que está tudo arrumadinho, tudo, né, minuciosamente nos seus detalhes. O bairro, ele é administrado pela Associação de Moradores, né? É um cuidado que a gente tem até de estimular esse conceito, né, de sociedade, comunidade, de pertencimento, porque realmente a cultura do carioca não é, né? Mas aqui a gente cria essa ilha pura, né? Nesse sentido de tem um monitoramento de acesso, é uma área que você entra, você está segura, você se sente fora do Rio, é um paraíso mesmo nesse aspecto. E a Associação de Moradores, a gente faz reuniões, a gente estimula essa vida, esse cuidado, todo mundo é um pouquinho dono daquilo. Isso que eu ia falar, acaba todo mundo se envolvendo, né? Com essa gestão, assim. Hoje a gente ainda opera o parque, então, justamente para ter uma curva de aprendizado aí, e isso virar meio que intrínseco, e a cultura, o bairro nascer com essa riqueza de cuidado, de zelar pelo patrimônio, né? Então, assim, valorizar o patrimônio, todo esse cuidado, eu acho que porque faz diferença, né? Porque, inclusive, a valorização também, né? Porque acaba valorizando também ainda mais o imóvel. Exato. Né? Indiscutível. Faz toda a diferença. Exatamente. E aí eu queria saber uma outra coisa. O que vem pela frente? A gente pôde observar, chegando aqui, que o mall tá funcionando bacana, que era uma reivindicação antiga, né, também. E o que vem mais além do mall? O mall já é uma realidade, né? Tem lojas ali já inauguradas em pleno vapor, mas tem algumas coisas ainda em andamento, né? Vem a academia agora, já tinha Grace, mas agora vem uma academia mesmo. Junto ao mall vai ter um complexo com restaurante, então isso acho que também tipo uma coisa gastronômica também, né? Faz diferença. Faz diferença, claro. E além do mall, a gente tem outras novidades, né? O Colégio PH, que já está já está até lá a placa no terreno. Nós vimos. Que vai ficar inserido também no parque, é isso? O diferencial, assim, o cuidado do desenvolvimento urbano ali é muito grande. Então, quando veio o colégio, o interessante é que ele tem à frente para a rua, obviamente, a testada dele, acesso de portaria e tal, para o público em geral. Mas o público da Ilha Pura, dos empreendimentos da Ilha Pura, eles vão ter, assim, vai ter uma portaria que dá de cara para o parque. Então, e todos os nossos condomínios, eles têm um acesso direto da área comum para o parque. Então, o filho do morador do Astro, do Elos, enfim, ele desce e entra na escola sem atravessar uma rua, sem passar por... Então, assim, realmente... São valores agregados, né, que nunca vi dessa forma. E um colégio, assim, vários quiseram vir e tal, e a gente estudou bastante os interessados para a gente trazer sempre um colégio que a gente tem confiança no que ele oferece de ensino, né, para agregar mesmo e valorizar, sempre com esse olhar de valorizar o bairro e qualificar muito a região. Então, acho que o Colégio PH já está cheio de interessados. Então, já querendo se matricular e também ajudando na venda, né, impulsionando a venda. E uma outra coisa, também escutei falar sobre supermercado, que também era uma grande reivindicação.
A gente está, esse eu não posso falar nomes ainda, a gente está em negociação. Mas vai ter. Vai ter. Já temos o ponto e já temos os interessados, a gente está ali no final das negociações para poder divulgar a bandeira aí. Mas, claro, é isso, né? O conceito do bairro planejado é você fazer tudo ali a pé, né? Então, assim, obviamente, a gente precisa do carro, a vida, né, urbana é necessário, mas essas primeiras necessidades vão estar todas pertinho para que ele consiga fazer, né, a pé, de bicicleta, enfim. E agora uma outra coisa, e o transporte? O bairro tem transporte também, oferece transporte? Oferece, a gente tem um ônibus exclusivo, o Ilhapura Bus, que é um transporte executivo, leva daqui para o metrô, vários horários e obviamente com a demanda aumentando, isso a grade vai sendo adaptada pela necessidade do bairro. E além disso, leva nas praias e shoppings, final de semana roda, então é uma conveniência. É outro diferencial, exatamente, é uma conveniência também que é aquilo, só soma, né, gama de serviço. Segurança, né, que você sabe quem são os passageiros que estão ali todo dia ali, normalmente a rotina, né, então é uma vida em comunidade saudável. Thalita, eu queria perguntar agora da importância dos eventos experiência, que vocês costumam fazer isso. E como é que é isso para vocês organizarem e para quem vem e como isso reverte? Com certeza deve fazer toda a diferença, porque senão vocês não investiriam nisso e outros que fazem também, né, por aí afora, Brasil afora, dos eventos, né, no stand ou no evento no próprio terreno, enfim, conta pra gente um pouquinho. A gente, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem uma experiência de compra muito diferente, né? Como a gente está pronto, é uma realidade, por que não explorar isso, trazer o cliente aqui para ele entender, para ele sentir, para ele se imaginar e perceber como que funciona, como que é a vida aqui. A gente tem muitos atributos de lazer, né? Que é difícil até enumerá-los todos. Muita coisa. E aí a gente pensa, a gente junta sempre isso. Então, por exemplo, o Pet Place que eu comentei, a gente vai fazer um evento agora trazendo todo esse público e falando sobre o tema, explicando conceitos, explicando regras de convivência. Então, assim, a gente sempre tenta trazer isso. E aí, assim... Tem o tênis, né? Tem vários... tênis, aí tem campeonatos, aí tem campeonato já da Ilhapura, do Open Ilhapura, enfim. E aí, aos poucos, isso vai migrando para a comunidade. Então, a gente volta sempre para aquele senso de valorização e de pertencimento que a gente comentou. Então, que aos poucos eles mesmos começam a instalar esses eventos naturalmente. E a gente faz muito, né? Então, por exemplo, a gente tem o Espetáculo das Águas, que dentro do parque é um dos grandes atributos, que é a dança das águas acompanhando a música, a luz, tudo conectado. E aí a gente faz, por exemplo, a gente fez no Natal a árvore de Natal. Muito bonito, eu estive aqui, foi e incrível. Aí, todos os finais de semana com o Papai Noel, então vinham as pessoas, assim, a Ilhapura é um destino, ela não é só um endereço de moradia, mas ela é um destino, e a gente estimula muito isso, a gente traz outros imersões, assim, experiências relacionadas ao que a gente vende, que é essa qualidade de vida, né, é o que a gente tem de diferencial, esses espaços, né? Então, yoga, a gente tem uma série de atividades que estão sempre aí rotineiras e alguns a gente vai fazendo. Já entrou no calendário. Tem uns que entraram no calendário. Desculpa ter te cortado, mas o que eu acho interessante também, que acaba virando, né, a famosa palavrinha, o lead, né, para os corretores, enfim, que acaba vindo fluindo de forma espontânea, né? Que ele veio no evento, ou o amigo chamou já mora aqui. Exatamente, o que a gente percebe muito é que os próprios moradores ou os próprios usuários dos espaços, que o parque é muito visitado por pessoas que não moram aqui, acabam sendo os primeiros a trazerem novos leads pra gente, porque eles trazem o amigo, um familiar e tal, e todo mundo se encanta, não tem como não se encantar. Agora a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e eu queria só fazer mais uma perguntinha. Que tem mais lançamentos ainda, a gente falou do Astra, tem mais por vir esse ano ainda? Eu não posso dar spoiler, Cris. Só dizer se sim ou não. Essa licença, mas assim, sim, a gente tem
em um empreendimento para lançar ainda esse ano, que eu sou suspeita para falar sobre ele, mas realmente numa próxima oportunidade. A gente vai marcar com certeza para a gente fazer. Olha, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, como eu falei no início, e por ter aberto a casa para nos receber aqui, viu? Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!